Bom, vamos lá para o meu recurso de apelação, então, que eu pintei de cor de rosa, né? Eu deixei de rosinha aqui. No meu VAD, né? Do jeito que eu coloquei na minha ficha guia, tá? Como eu disse, a ficha guia tá disponível para vocês também. Depois eu vou colocar outras fichas ao longo da semana para a gente não atropelar as informações. A gente vai ter uma fichinha, umas fichinhas bem legais que eu preparei, tá? Recurso de apelação. Cabimento. É cabível. Contra-sentença. Terminativa. Entre parênteses, artigo 485 do CPC, ou definitiva 487 do CPC, muda de cor de caneta e escreve assim, desde que não impugnáveis por AI, agravo de instrumento. Artigo 1009, parágrafo 1º do CPC. Então, as sentenças combatidas por apelação podem ser com ou sem resolução do mérito, tá? Com ou sem resolução do mérito, tá bom? Fundamentação legal. Artigo 1009 do CPC. Prazo de 15 dias. Contados da sentença. Contados da sentença proferida, tá? A estrutura, ela vai ter duas petições, tá? A gente vai ter a petição de interposição. E a petição de razões recursais, tá?
Petição de interposição, a primeira petição. O objetivo dela é o seguinte: é indicar o inconformismo do contribuinte e seu objetivo de impugnar, questionar e recorrer da sentença proferida na primeira instância, sendo muda de cor de caneta, endereçada ao juízo, ao juízo de primeiro grau que proferiu a sentença. E ao final, assinada pelo advogado. Então, a estrutura, né? A estrutura vai ser o endereçamento, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? É colocar o endereçamento. Então, eu vou colocar aqui, estrutura. Endereçamento. Aqui, a gente vai precisar copiar do enunciado, tá? Ele vai falar pra gente exatamente qual vai ser. Isso aqui obrigatoriamente vai estar lá, porque ele vai falar, o juiz de tal lugar. Tá bom? Então, a gente vai usar esse endereçamento que ele vai colocar aqui pra gente, tá? Nós vamos ter a epígrafe, a qualificação reduzida das partes. Se você colocar completa, não, ele não vai tirar nota, não é identificação de peça, não vai zero, não vai acontecer nada. Mas aqui a qualificação é reduzida, tá bom? Lembrando disso, é melhor que você perde menos tempo. Qualificação reduzida do apelante e do apelado, tá? E o fechamento. Requerendo a intimação, para que o apelado apresente as contrarrazões e a remessa dos autos ao
ao Tribunal de Justiça do Estado, né, que ele fizer menção. Termos em que pede o deferimento. Local e data. Opa. Advogado. OAB, número, né? E 2, que é petição de interposição, de razões recursais, né? E agora a de razões recursais. Recursais, que você pode chamar de razões da apelação. Ou das razões recursais, tá? Razões da apelação. Necessariamente, pessoal, como eu fiz aqui, ó, que eu mostrei para vocês o Vitória, ó, tá vendo? A gente abre, ó. Tá vendo? A gente faz um chamamento aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Olha que legal. Eu coloquei no modelo também, tá? Mas só para vocês terem uma noção, ó. A gente faz depois que a gente passa o tracinho, né, para poder colocar a segunda petição, a gente faz um chamamento, apelante, apelado e o tribunal, tá? A gente faz um chamamento aqui. E aqui, pessoal, o que a gente coloca é o endereçamento também, que a gente a FGV, a gente não coloca isso na prática, mas a FGV pede. Então, eu ensino assim. Então, nós vamos colocar lá, apelante, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, não vai trocar isso é muito normal as pessoas trocarem. Então, é quem está propondo a ação, assim como a gente faz nas iniciais, tá? O apelado, que é o sujeito ativo da obrigação tributária. A gente coloca aqui um vocativo, né? O egrégio. Tribunal. Ínclitos julgadores. E aqui a gente vai fazer isso que a FGV pede que seja feita na prática, a gente não utiliza, mas a gente vai endereçar. Ao desembargador. Professora, Oi. egrégio tribunal e o que mais? Ínclitos julgadores. Ínclitos. Ínclitos, isso. Tos, E-O-S. TOS, isso. Ínclitos julgadores. Obrigado. Nada, imagina. Desembargador federal. Do Tribunal Regional Federal da 3 pontinhos, região
Se o tributo for de competência da União ou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Aqui, esse endereçamento, se o tributo for do município, DF ou União, tributo for dos municípios, estados ou do Distrito Federal, tá? Então, federal, desembargador federal, por exemplo, São Paulo, a TRF, terceira região, né? Então, dificilmente ele vai colocar o número da região. Vai ter que colocar os 3 pontinhos aqui, né? Tá? Ou o desembargador do Tribunal de Justiça do estado que ele colocar lá, se ele colocar estado alfa, beta, gama, né? Observa lá qual que vai ser o local onde ele está colocando para você, tá bom? Deixa eu subir só um pouquinho, né? Aí a gente vai ter dos fatos e do direito. Aqui, pessoal, é para trazer do enunciado. Cópia sucinta do enunciado. Não é tese aqui, é a mesma coisa. Porém, não se trata da tese. Você vai escrever o que aconteceu com ele. Ah, ele teve penhora, ele sofreu isso, ele sofreu aquilo. Você vai contando isso aqui, tá bom? É aqui. Dos fatos. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vocês vão ver lá que eu coloquei exatamente isso no modelo, que vai ser. Opa, aqui. Aqui. Opa, peraí, ficou ruim. Você deverá mencionar a síntese da ação mais citação e audiência, mais a defesa e o caminho até a sentença. Como é que fez? O que foi que aconteceu para você chegar até aqui? Então ele sentenciou negando para você a imunidade, por exemplo, né? Esse é o caminho que o examinador quer que você percorra aqui nas razões de apelação, tá bom? Você vai contar essa história aqui, resumindo a tudo que aconteceu, mas você não vai entrar para combater nada, você só vai contar que ele negou, que ele fez, que ele sentenciou, mas você não vai desenvolver nada mais a respeito disso, tá bom? Não é desenvolvimento de raciocínio jurídico, igual acontece com agravo. O agravo também não é aqui. Aí a gente vai falar do cabimento da apelação mais tempestividade mais o preparo que você recolheu lá, o preparo recursal, tá bom? Então, cabimento da apelação, a tempestividade e mais o preparo. Tudo tem que estar aqui.
cabimento, tempestilidade e mais o preparo, tá? Ó, vou colocar aqui. Citar e parafrasear 2 pontos, vou colocar. Mil e três e parágrafo 5º do CPC, 1007 do CPC, 1009 do CPC, tá bom? Ah, mais o artigo 487 do CPC, tá? Aí depois que a gente vai para as razões para reforma. E aqui nas razões que necessariamente você vai falar sobre o desenvolvimento de raciocínio jurídico. É normal que os alunos errem isso daqui, eles zerem o item. O item fica zerado, pessoal, porque a pessoa não coloca isso no lugar correto. Lembra que é o seguinte, ó, das razões para reforma. Aqui é raciocínio jurídico. Por que que você quer a reforma da sentença dele? Por que que você quer? Porque ela é imune e foi negada a imunidade na sentença. É isso, tá bom? Aqui, e aí, onde que está a imunidade? No 150, inciso 6, a linha B. Foi negada a imunidade da... Por exemplo, né, que a gente estava vendo agora há pouco tempo, esses dias, né? Nós estamos falando sobre isso até na sexta-feira. Foi negada a imunidade das receitas decorrentes de exportações, negada a imunidade da CID sobre as receitas de exportação. Lembra que a gente estava falando sobre isso no nosso encontro de resolução de questões? Então, foi negado. Aí você vai dizer, mas em decorrência do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da CF, a imunidade deve ser garantida. São as razões para a reforma. Aqui você diz igual você faz na inicial. Cuidado que não é no cabimento e cuidado que não é aqui. Fatos e direito é o que foi que aconteceu com ele para ele chegar até esse negócio que aconteceu com ele aqui. Por que que a gente teve uma sentença? Teve uma anulatória, aí foi julgado improcedente a anulatória. Essa anulatória negou tal coisa. Essa é a história que você vai contar. Quando você chegar nas razões para a reforma, você precisa dar todos os subsídios jurídicos para ele. Isso aqui equivale, ó, é igual aos fundamentos jurídicos de uma inicial. Não é para trocar isso. Veja que eu coloquei isso até no modelo, ó, fundamentos jurídicos da inicial. É a mesma coisa. Aqui você precisa convencer o juiz do seu direito, tá? Então, aqui nesse local que você vai desenvolver as teses, tá? Aqui, desenvolver todo o raciocínio jurídico. Utilizando-se os artigos de fundamentação. Parece repetitivo, mas não é. Para a construção da tese. Aqui você não precisa contar a história. De cara, você vai... Igual você faz no inicial, que você começa a falar assim, estabelece o artigo conforme o artigo tal prevê que a responsabilidade do sócio só acontecerá quando houver uma comprovação de excesso de poderes, sabe assim? Você vai... Ah, tem uma questão de prescrição, de decadência. Aqui você faz o desenvolvimento, assim como no agravo de instrumento, tá bom? Parece repetitivo, mas não é. Lá você contou o que aconteceu. Aqui você vai defender o cliente colocando todas as informações que são importantes para ele, tá? Então, das razões para a reforma são as teses todas que a gente vai suscitar, tá bom? E dos pedidos e requerimentos, ou das razões para a reforma, tá? Dos pedidos
ou razões para reforma. E de fato você pode escolher sim os termos. Eu coloquei nos modelos também para ficar mais claro, né? Tudo que a gente pode pedir aqui, tá? Ah, desculpa, perdão. Não, perdão. Antes disso, a gente tem o efeito suspensivo, perdão. Desculpa. Eu tava viajei na maionese agora. Desculpa. Da concessão. Ai, fiz vocês iscarem aí, né? Da tutela. Recursal. Ou efeito suspensivo, né? É isso daqui, né? Tutela recursal ou efeito suspensivo, né? Que é isso que a gente tem que colocar aqui também. Escolham aí, então, esse termo que a gente vai usar e fiquem à vontade depois para fazer isso aqui, tá? Então, citar e parafrasear o artigo 996 do Código de Processo Civil. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai comprovar a mesma coisa que nós fizemos no agravo. Nós vamos comprovar aqui o risco de dano mais a probabilidade. Com a, por exemplo, expedição da certidão positiva de débitos. Opa! Efeito de negativa. Por exemplo, né? Se esse for o caso, tá? Agora sim dos pedidos, né, pessoal? Desculpem, viu? Tava pulando já a tutela, né? E dos pedidos. Dos pedidos. E requerimentos. Eli, a Uninove ainda tá online? Sim, mas na verdade, quem está iniciando, acho que não, tá híbrido. Ah, entendi. Meio ruim isso, né? Meio prejudicial. Sim. Gente, eu tô sentindo esse problema na reprovação de primeira fase, viu? Muita gente no híbrido, muita gente sem assistir aula, muita gente sem estudar. A gente vai começar a ter uma dificuldade muito grande de aluno passar na prova. Muito grande. Agora a gente vai O problema é que a aluna não assiste aula, Não entendeu? As assiste, aulas são Eli. boas, Eu mas sei. a sala é vazia. É isso que eu tô. Não, mas eu tô querendo dizer exatamente isso pra você. Vai todo mundo pegar diploma, mas passar na prova pode esquecer. A gente vai ter, assim, muitos anos ainda pra. Ai, como explicar? Assim, a gente vai ter muitos anos ainda do efeito, né, da pandemia. A gente vai ter muitos anos, ainda muitos anos para reparar. Vou dar um exemplo. Na minha sala tem mais ou menos 160 alunos. Todo dia tem 40, tem 50, só em dia de prova que aparece 160. Ah, você tá falando na aula online, né? Meu Deus do céu. Gente, é sério, vai ser muito difícil. Falta muita disciplina para eu acho. Assim, não é um costume nosso É. assistir aula online, não era uma regra, era muita exceção. Nossa, Então, quando eu era acho online que era o até mal pessoal ainda não vista. tem. Não tem. Então, se não tem disciplina, eu tive por um primo meu que está nessa situação, a gente percebe que ele não tem muita disciplina. Não tem. E é uma pena, porque a gente vai acabar marginalizando muito mais pessoas que não poderiam ficar nessa situação. Mas assim, não tem o que fazer. E eu vou falar uma coisa pra você.
essa primeira prova já para mim foi essa primeira prova da primeira fase, tá? Já foi para mim um termômetro, porque esses alunos que não passaram, eles eram do online. Eles já são fruto que quando ficou absolutamente online, né? Já é fruto. Isso já é fruto. O pessoal tá vindo aí, tá chegando, e a gente vai ter um problema muito grande para aprovar alunos. Assim, não vai ser fácil. O aluno vai ter que fazer assim, um esforço absurdo. Porque, apesar de não ser cultural, né, Diego, a gente tem que se esforçar, né? Eu também, na época que eu estava fazendo mestrado, a pandemia aconteceu. E aí a gente tinha aula online, vai fazer o quê? Tinha que estar ali, né? Falar, meu Deus, e agora como é que a gente tem aula online? Eu estava ali acostumado com o presencial. Mas assim, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou professora do online, né, gente? Eu não posso ficar pensando nessas coisas. E aí, toquei o barco. Falei, não, tem que se esforçar, tem que... Não é fácil, tem que se propor, né? Mas aí, e aí vai ficar aquela coisa, pessoal, de ficar culpando só a banca. E como ele falou, eu imagino isso. Porque eu dei uma aula que eu nem estava aqui em São Paulo, foi quando ele me conheceu. E eu me lembro que o professor contou para mim que ele tinha feito um convite para mais de 1.000 alunos para assistir aquelas aulas. Não era só eu que ia dar, né? Era eu e outros colegas, né? Então era de manhã e à tarde as aulas. Eu acho que se tinha assim 20 alunos na sala era muita coisa. E era uma aula para OAB mesmo, né? A faculdade contratava a gente para ficar dando umas aulas esporádicas e tal, quando não podia voltar, né? Naquela época não podia voltar ainda, o presencial, né? Então você vê, a aula tá ali, a aula tá ali, né? Quer dizer, e cadê os alunos? Então, assim, a gente vai ter um problema seríssimo. Eu vejo assim, entendeu? A pessoa tem que ser assim muito esforçada, muito disciplinada. E acima de tudo, a pessoa tem que pensar assim, mas eu não posso terminar a faculdade sem ter estudado. Ué, eu tenho que ter estudado, eu paguei por isso. Pior porque a faculdade coloca tem bastante conteúdos bons, professores bons, aulas, tem algumas coisas gravadas. O aluno reclama tanto, fala tão mal da faculdade, mas ele não assiste a aula. Não assiste. E tem tanto material bacana, nossa, e enfim, e só reclama, né? Mas é complicado. Eu fico triste porque eu acho que a gente poderia reverter isso, né? Porque assim, também só nós somos do Alecrim Dourado, o mundo inteiro passou por isso, só a gente também que não vai estudar. Eu fico pensando sempre isso, entendeu? Só a gente também que não vai. Ah, eu não consigo. Mas você já tentou de verdade? Assim, falou: olha, essa aqui é a minha única alternativa para estudar. A minha única alternativa é essa daqui. Eu não tenho um plano B, aqui é meu plano e acabou. Não tem plano B, aqui é a minha única forma. Não, as pessoas também não se propõem, né? Desde quando ele tá estudando comigo. Aí antes dela começar, ela já falava, professora, eu tô estudando online, eu tenho que fazer faculdade, não sei o que, tal, tal. Então, assim, a pessoa trabalha, a pessoa tem filhos, né? Tem a casa dela, assim como várias outras pessoas. Não tem nada de especial nisso, se a gente for pensar. O anormal, pra mim, é a pessoa não se propor a estudar. A gente já é um país de analfabetos, né? Então, assim, o anormal pra mim é a pessoa não se propor. A gente precisa se propor. Porque senão, assim, vai jogar a faculdade no lixo. É muito dinheiro, né? Muito investimento, é muito tempo, né? Eu fiquei pensando muito, refletindo muito, porque eu conversei com vários amigos que falaram assim pra mim, Roberta, simplesmente ninguém passou. Eu falei, será que só o pessoal quer fazer tributário? Não é, depois eu fui vendo, eu fiquei conversando com os meus amigos, alguns são professores, são concursados, servidores públicos, outros não são professores e advogados, e todo mundo se queixou pra mim, falou, Roberto, é impossível dar aula na faculdade, assim, ninguém presta atenção, ninguém pega a aula, a gente disponibiliza isso. É verdade. Eu acho que assim, é uma boa oportunidade para quem quer advogar em bons lugares, porque a gente vai ter um problema em relação a pessoas entrando em bons e grandes escritórios que as pessoas não vão passar. Sim. Não vão, não esquece. Eu acho que a gente vai passar por um problema muito sério de altíssimos índices de reprovação. Igual o Diego falou, professor, eu me propus a tirar 50. Eu me propus a tirar 50. Aí ele falou que tirou 48. Aí duas que anularam, o beneficiário dele ficou com 50. Ele chegou ao objetivo que ele tinha. Ele falou, professora, eu não quero ficar com 40, eu quero tirar 50. Se eu estudar para tirar 40, eu vou tirar menos do que isso. Eu preciso me propor. Então a gente tem que viver a vida se propondo mesmo, né, gente? Senão como é que vai fazer? Como é que vai ser a nossa vida? Como que vai ser a nossa vida, gente? A gente não vai se propor a nada, a gente vai fazer nada. O que vai acontecer com essas pessoas? Quer dizer, o mercado vai estar aberto para quem for esperto.
o mercado vai estar aberto para receber quem é esperto, quem tá ali, quem se propõe, não é verdade? É isso. Porque a gente vai ter um problema com relação às pessoas, porque a prova vai barrar, vai peneirar as pessoas. Vai fazer uma seleção natural, né? Que o povo fica brincando na internet por aí, é seleção natural. Mas é mais ou menos isso. Então a gente vai ter mais, se a gente for pensar, vai ter mais vaga para concurso público, quer dizer, vai ter mais vaga no concurso, a gente vai ter mais habilidade para conseguir passar em concurso, né? Porque a gente não vai disputar com todo mundo e quem passar talvez não seja tão bom. Sabe, essas coisas, eu fico pensando nisso, né? Eu fico pensando nessas coisas, porque, gente, as pessoas elas não vão estudar, elas não querem estudar. Ah, e vou contar. Sem falar que a prova está mudando também, né? Muitos professores falam isso, né? Claro que tá. O estilo de prova da OAB está mudando, ainda vem disciplina nova, enunciados gigantescos, aí fica pior ainda. Gigantescos. E outra coisa, coisas assim, Diego, você vai me desculpar, que a gente, como advogado, precisa saber. A gente precisa saber o que é um plano plurianual, a gente precisa saber o que os poderes podem fazer, o que eles devem fazer. A gente tem que saber direito previdenciário, a gente tem que saber. Não é nada normal, porque, gente, os grandes escritórios de direito eleitoral estão aí, precisando de gente para trabalhar e não tem gente, não tem mão de obra especializada. Tem que cair eleitoral mesmo na prova, não tá errado isso. O problema é que a faculdade tem que mudar a grade dela. Mas o aluno também só reclama, não se propõe a estudar, né? A pessoa só reclama, não pode só reclamar, né? A gente também tem que fazer a nossa parte, isso que eu penso, entendeu? Como aluno, né? Eu penso nisso. E eu tô refletindo muito sobre isso, né? Porque assim, o aluno pergunta assim, professora, você tem um resuminho? Você tem um não sei o quê? Gente, eu não consigo te dar isso. As coisas não são assim, nem tudo é macarrão instantâneo, né? Nem tudo é pastelaria, não, gente, que você bota lá 3 minutos, tá pronto o pastel. Não é assim, não é verdade? Tem coisas que dependem de um pouquinho mais de refino, de esforço, da nossa dedicação, né? Eu acho que estudo é uma dessas coisas, né? Eu penso isso. E estudo é uma coisa que ninguém tira de nós. Ninguém tira da gente, ninguém toma da gente, né? Eu acho isso. Então, assim, eu acho que a gente também passa por um momento onde a gente vai ter, assim, pessoas que vão ser escolhidas a dedo, porque elas estão passando onde tem que passar. E vai ficar um monte de gente para trás, as pessoas vão ficar para trás, gente. A gente vai ter um monte de bacharel em direito sem ingressar no mercado de trabalho, sem fazer nada, sem conseguir, aí desviando a rota que ele tinha traçado. Tudo bem, o desvio dá certo, né? Muita gente desvia e dá certo, né, pessoal? Mas a pessoa desvia também planejada. Fala, não quero mais isso, eu quero fazer outra coisa. Mas a pessoa não estudou nem o mínimo. Como que você vai fazer uma entrevista de emprego? Como é que você vai fazer uma redação se você não sabe nem os termos técnicos, você não estudou aquilo? Como é que vai fazer, gente? Como é que... Você não vai participar de congresso, você não vai fazer uma especialização em direito. A especialização é online. Aí ninguém quer fazer online, especialização. Aí paga a especialização para ter diploma, porque não precisa nem fazer prova. Especialização, a gente não precisa de prova, né? Não precisa fazer prova. Não tem necessidade nenhuma fazer prova. Aí você faz especialização sem prova, que delícia, não fez nada, porque você não assistiu aula, não fez nada, né? Especialista em quê? Em sei lá o quê. Em nada. E o que eu tô falando daí é a seleção natural das pessoas. É muito complicado isso. Isso é muito complicado. Entendeu? Quem estudou em grandes faculdades, estudou, quem não estudou, ou se esforçou, vai ficar aí largado pelo mundo, né? Pelo meio do caminho, não vai? Acho que o pessoal vai ficar largado no meio do caminho. Eu tô pensando muito nisso ultimamente, gente. Eu juro por Deus. Assim, acho que as pessoas vão ficar por aí, não vai ter jeito, não. O povo vai ficar largado aí. Não vai conseguir fazer uma entrevista, não vai conseguir falar o que fez, não vai conseguir falar o que trabalhou, o que estudou, né? Quer dizer, a Eli tá aí, daqui a pouco ela diz ela que vai aposentar, né? Que deve ter começado a trabalhar com 12 anos de idade. Diz ela que vai aposentar. Pronto, onde ela quiser. Meus filhos falam que eu sou doida todo dia fazendo direito. Todo dia escuto que você é doida, podia estar sossegada. Meu marido aposentou, e eu estudando. Aí depois que eu tirar o OAB, eu vejo o que eu faço na vida. Mas olha que legal, você tá aí com uma baita experiência de vida, né? Olha que máximo, essa hora da noite, a pessoa estudando com faculdade para fazer, com não sei o que. Você vê, olha só. Eu acho que é muito uma questão de merecimento, né? Também, não é? Se a gente for olhar bem as coisas assim. É gostoso estudar. O duro é que a gente tem uma carga horária muito pesada, né? Mas estudar é bom demais. Estudar é bom pra gente, é muito bom, é muito interessante. E eu penso que a gente precisa fazer isso por nós, entendeu, gente? Isso que eu tô falando. E, poxa vida, a área do direito cada vez mais difícil. Pensa, é porque a área tá saturada, mas tem um monte de advogado ruim por aí. Em todas as profissões, né? Porque hoje o profissional de hoje é um profissional mais... Ele tem que ser mais gabaritado.
estão em todas as profissões, por isso que faltam profissionais no mercado, porque você tem que ser multifuncional, né? Não é mais assim, na área contábil, não é só aquela coisa, e aí é muito peneirado, né? Porque você tem que ter uma visão mais global. Eu também concordo. Em todas as profissões. Então, assim, por isso que, né, muita gente às vezes tem advogado sendo Uber, por exemplo, né? É difícil, porque já é difícil. Agora você imagina as pessoas que estão aí, vão demorar muitos anos para passar na prova, gente. Se a prova continuar no nível que foi a última, gente, pelo amor de Deus, a gente não vai ter mais aluno. É verdade isso, porque como é que a pessoa vai Eu não passar? acompanhei, teve muita, passaram o índice de reprovação, eu não acompanhei, não, Então, essa ainda não última. passaram, mas assim, foi histórico, com certeza, porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Desde 2009 que eu dou aula, eu nunca vi. Eu não, nunca vi. Isso na minha vida. Eu nunca vi ele, eu nunca vi o que aconteceu agora. Você pergunta para as pessoas, a maioria nem passou. Nem tchum, assim, não passou e nem estava perto de passar. Tiveram 3 anulações, né, Diego? E mesmo assim, o povo não passou. 3 anulações. Então eu falo, eu tenho que pegar mesmo aqui com unhas e dentes para vocês, ó, ficarem livres desse negócio aqui e não voltar mais para cá, Deus que me livre. Porque não vai ser fácil a vida das pessoas que ficaram aí para trás, viu? Elas vão continuar para trás. Isso é muito triste, gente. Isso a pessoa tem que ter muita força de vontade. Você vê uma aula de mais de 100 alunos ter 40? Gente, onde as pessoas estão? Alguém pode me explicar onde que esse povo tá em casa? Esse povo tá fazendo o quê? Esse povo tá fazendo o quê? Alguém me explica? A maioria jogando. No celular. Ai, Pedro, eu acho que vocês devem ter vergonha da nossa geração, né? A maioria está jogando, com certeza. Há um problema grave com relação a isso em todos os aspectos, inclusive na nossa empresa. Não há assunto senão o jogo. Ai, Então, meu Deus do céu, gente. O que vai ser da gente? veja só, mas eu, como sou da área de tecnologia, eu é isso, eu não sou o cara que fica criticando, porque é uma coisa que está inerente à tecnologia, né? O jogo, a interação. Só que, por incrível que pareça, é tudo online. Então, estão bem preparados online, só que para uma coisa, para outra finalidade, né? Isso. Você fala assim, o acesso é online, né? Só que se for para o estudo já não se consegue. Não, o acesso online e a conversa online. E a troca de informação online. E as pessoas muitas vezes não se conhecem, estão em países diferentes, mas precisa estudar, como que é o caso, precisa dedicar para alguma coisa mais especialista, não interessa a grande maioria. Eu não digo que jogar seja ruim, eu acho que não, isso, a geração, não é a minha geração, a nossa geração, ou a próxima geração, isso aí vai mudando mesmo, né? Eu não sou muito saudosista, não, porque senão eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Verdade, então, verdade. Mas é muito, né, Pedro? É o excesso, na verdade, tem que a que gente tá ter, falando, assim, né? o que eu digo é assim, eu sempre digo para todo mundo, olha, nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Você tem Verdade. que buscar um ponto de equilíbrio, Tem entendeu? tem O que assistir ponto de equilíbrio é novelinha, mais importante. tem que assistir a novelinha, tem que não sei o que, tem que distrair, tem que conversar, tem que brincar ali e tal, mas precisa pensar assim, ó, se a proposta é online, eu preciso fazer isso, gente, eu não posso, né, eu não posso dizer não vou fazer, né, não é assim, as coisas da vida não é assim. Sabe por quê, gente? Porque a vida não é assim. Não, é de fato, né? O que passou, né? A gente tem que, né? Com 50 anos, estou falando no meu caso lá, comecei a fazer a faculdade com 50 anos, a Elisete é bem mais nova, mas a gente começa a fazer começa a fazer com os objetivos que ainda tem, espero ter mais alguns anos aí para poder desempenhar, né? Então, e esses jovens que estão começando agora, 20, 25, 24, 25, 26 anos, uma imensa, né, tempo para frente, e não estão preocupados. É muito triste. Eu fico bastante preocupada. Só completando, professor, assim, tem um ditado bastante interessante. Em nome de homens, mas homens e mulheres, né? O ditado fala assim: tempos difíceis fazem homens fortes.
Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. É verdade isso. Nossa, você tem toda a razão. Que serve para homem e mulher, eu entendi. Você tem toda a razão, assim. Eu tô, assim, verdadeiramente impressionada de pensar que é isso mesmo que tem acontecido, sabia? Tem acontecido. Tem acontecido e eu acho que a gente não tem muita saída para isso que tá acontecendo, não, gente. Porque vai acontecer o quê? A faculdade vai continuar fazendo o que tá fazendo porque ela entregou o conteúdo que ela vendeu. Você entendeu? Ela entregou, o conteúdo tá entregue. O problema não é o conteúdo estar entregue, né? O problema é a pessoa não ter absorvido aquele conteúdo, né, Pedro? Esse é o problema. É que todo mundo quer tudo rápido e fácil e, como você falou, resumido, né? Para absorção, consumo ser rápido. Então, as coisas que são demoradas, dedicadas, você tem que fazer uma compreensão ou uma interpretação, Nossa, complicado. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo são interpretações, né? Olha, para esse caso, utiliza isso. Para outro caso, você vai utilizar de outra forma. Você tem que montar na sua cabeça o que precisa ser feito. E não é fácil Isso é absorver muito tudo difícil. isso. Isso não é fácil de absorver. Isso não é fácil nem de montar, Pedro. O Lego ali, às vezes, dá um creque. Porque não é fácil absorver, não é fácil montar, não é fácil raciocinar. A gente está muito acostumado com instantâneo. Você vê que você pede uma mercadoria, ela chega amanhã na sua casa, chega depois de amanhã. É tudo muito rápido, muito. Você pede uma comida em 15 minutos, ela está na sua casa. Você vê que loucura? Como a gente vive o momento do instantâneo, né? A gente tem uma coisa muito assim, a gente está vivendo essa era e assim, o pessoal do direito deveria ter mais seriedade nisso, né? Assim, eu penso isso, entendeu? Assim, a gente precisa ter seriedade, senão a gente vai ficar para trás, gente. Pode esquecer. Os alunos de universidades brilhantes vão ocupar os cargos brilhantes, em lugares brilhantes, eu vou ter escritórios brilhantes, e quem vem das universidades privadas que tem uma carga de aula online não vai conseguir passar na prova e vai continuar xingando a banca, porque não vai passar. Não vai passar, gente. Não tem como passar. A prova estava muito difícil. Os enunciados, gente, eram tão grandes, que tinha enunciado que ocupava quase meia página. Quase meia página de uma folha ali do recuado, né? Então, uma divisão assim, mas era mais ou menos assim cada enunciado, assim, ó, mais ou menos esse tamanho. Tinha enunciado de 20 linhas. É muita coisa para ler. Se você não treinar de 20 linhas, como é que você vai ler enunciado de 20 linhas se você não treinou? Né? Se a gente não treina um enunciado desse grande da prova, por exemplo, né, que eu estava lendo os recursos aqui, gigante, como é que você vai ler na hora da prova? Um milagre? É a Nossa Senhora da Leitura Rápida? Não tem coisa, isso não existe. Isso não é um milagre, né? Isso não se faz com milagre, né, pessoal? Isso não é milagre, né? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos encerrar aqui, a gente continua amanhã? Pode ser? A gente termina aqui pra gente montar o efeito suspensivo, tal. O tal, direitinho. Vamos fazer isso com calma, né? Que eu fiquei aqui desabafando que isso me ocorreu e eu tô um pouco incomodada nesses últimos dias porque as pessoas estão me pedindo coisas rápidas, eu tô ficando nervosa já. Com esse negócio de, ai, professora, você não tem... Não, mas eu não vou dar resumo, gente. O que eu vou fazer isso? Aí a pessoa vai ficar chateada comigo, vai ficar magoada comigo, ainda vai sair falando mal. Vai dizer, ah, eu estudei por ela? Não, estudou por mim, não. Estudou por ela e aí depois não deu certo, né? Vai ficar magoado comigo. Mas é que eu não quero fazer isso, porque é uma mentira, né? Isso daí eu vou vender uma mentira pra pessoa, você entendeu? Eu não quero isso, sabe? Assim, pra mim, gente, eu não desejo fazer isso com as pessoas, né? Eu não queria enganar as pessoas. Não queria, não, né? Não quero enganar, assim, dizer pra pessoa assim, ah, faz assim, ó. Eu vou pegar um resuminho, vou mandar pra você umas folhinhas pra você ler e você vai passar na prova. Ô, meu filho, você não vai passar. Olha os alunos aí quanto tempo estão estudando, né? Não vai passar, infelizmente, né? E também faltou eu desejar o feliz Dia dos Pais pro Diego e pro Pedro. Eu acabei chegando muito tarde ontem, lá da casa do meu pai, que meu pai mora no interior, então me desculpe por não ter desejado o feliz Dia dos Pais para vocês. Viu pro Marcelo também, que assiste aula depois, um feliz Dia dos Pais para ele também. Então que Deus abençoe muito vocês, né? E essa jornada aí da paternidade que não é nada fácil também, né? Que não dá para ser online. Muito obrigado. Verdade. O pequeno tá ali na sala dormindo. Oh, meu Deus, que gostoso. Legal, obrigado também. Muito obrigado.
Eu sou pai 3 vezes, então tá muito legal. Ah, é muito bom. Por que 3 vezes? Eu tenho filho, tenho neto, tenho bisneto. Você tem bisneto? Olha, o Pedro, cada vez é um negócio que você conta novo pra nós que a gente fica aqui. É mesmo, Pedro. A menininha que tá lá, a nenê, É neta, é neta, não é minha bisneta, neta. né? Ah, ela não é bisnetinha, ela é netinha. Não, que você tinha falado neto. É como você falou bisavô, aí eu pensei, será que é a nenenzinha, né? Que É minha neta. é a neta. Já tá com saudade dela? Imagina. É que, Imagina. assim, a gente só vai perceber que isso passa tão rápido depois. Porque quando você tem criança pequena, você não vê a hora dela crescer. Mas é tão rápido que depois você fica com saudade de ter pequeno. Aí quando vem o neto, aí começa de novo. Opa, que legal. Aí, Aí mata a aí você começa a saudade um ver que é pouquinho, legal. Aí né? cada vez que vem um neto, uma criança, você começa a achar que é legal mesmo, entendeu? É legal, Então, porque aí é uma outra fase deles, né? Gostoso. porque como vô você perde, assim, não é que perde, você não tem a responsabilidade. Como pai, como mãe, você tem uma outra carga de responsabilidade. Mas Uhum. é muito bom ser vô, porque não tem nada de responsabilidade, entendeu? Nada. Não é assim também, né? Não, mas não tem. Mas A parte vamos chata não estragar, é vamos do vô. estragar, graças a Deus, vamos estragar, legal. É, o meu pai fala a mesma coisa. Vocês que. Eu não tenho filhos, né? Mas meus irmãos têm. Então, meu pai falava assim: é, a educação fica por conta de vocês. Eu não fui feito para educar, fui feito para fazer o que eles. Deixar elas fazer o que elas quiserem. Aqui elas fazem o que elas quiserem. A minha sobrinha, quando começou a falar, ela demorou muito para falar. A minha sobrinha mais velha, ela falava assim: aqui eu sou dona de mim mesma. O que que significava aquilo? Minha mãe não tá aqui, eu faço o que eu querer. Porque minha mãe não tá, e nem meu pai. Então aqui o vovô e a vovó faz o que quer, né? Deixa eu fazer o que quer. É verdade, né? Imagina. E meu pai falou pro meu irmão uma vez que ele falou: São Rodrigo, é muito bom ser pai, mas ser vô é um outro amor. Se Deus quiser, é muito bom. Realmente, estou curtindo muito bem essa fase, né? Está muito legal. O ditado que fala que pai é como se fosse um cavalo bravo, né? Que o filho amansa pro neto montar. Não, é verdade. Meu pai era o cavalo bravo. Sabia? Ele é super amansado hoje em dia. Ele é outra pessoa depois que as meninas nasceram. Meu pai ficou outra pessoa, outra. Até assim, no bom convívio com a gente, na forma. Gente, ele tem assim. E as minhas sobrinhas são loucas por ele. Então, elas também são muito amáveis, né? Elas também são muito boazinhas, muito, muito delicadas com ele. Então, imagina, né? Ele fica derretido. A minha mãe é mais firme. Mas elas também gostam muito da minha mãe. Mas o meu pai, ixi, esquece. Pode fazer tudo. O que quer fazer? Quer fazer o quê? O que quer? Tá, vamos fazer. Eu juro, gente, eu juro. É um negócio assim fora do normal. Eu percebo, dá pra perceber, uma alegria muito grande pra ele, né? Muito bom. Isso é muito legal. Bom, é isso, queridos. Então, um beijo pra todos, uma ótima noite pra vocês, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e nos vemos. Um beijo, até. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Isso.